É interessante, né? Quando você fala sobre organização financeira, Eu sou zero, Renato. Eu sou zero, cara. eu me recordo de um chefe que eu tinha. Eu tinha um chefe numa empresa que eu trabalhava e eu estava ali ainda na guerra, na batalha. E um dia, no horário de almoço, ele falou: Renato, vamos almoçar? Vamos. E era meu gerente, tipo, não era um cara assim, nossa, absurdo. Mas eu estava muito longe dele, financeiramente falando. E aí, a gente ainda não estava na situação ainda do que é o online hoje. Tá? E aí nós fomos ao banco. Ele tinha que pagar a fatura do cartão de crédito dele. Cara, quando eu via... Aí ele foi pagar a fatura do cartão de crédito dele, né? E eu tinha, assim, uma certa liberdade com ele. Ele pegou a fatura, eu olhei e falei assim: chefe, o seu cartão é mais do que o meu salário. Aí ele deu risada, botou a mão no meu ombro e falou assim: querido, aprenda uma situação. Quanto mais se ganha, mais se gasta. E isso, cara, é um fato irrefutável. Irrefutável. E você às vezes não percebe para onde vai. Aí você às vezes olha para o lado e fala assim: peraí, vamos lá. Eu como o que eu comia quando eu era mais pobre. Eu durmo na mesma cama. Eu não, nem o colchão eu troquei, é a mesma. Olha isso, tá certo? Eu tenho os mesmos hábitos. Eu não viajo, não faço extravagâncias, não saio para comer fora toda hora. Como eu posso gastar hoje 3, 4 vezes mais do que eu gastava antes? Por quê? Quanto mais você ganha, mais você gasta. Porque quando você vai ganhando dinheiro, você vai gerando conforto para você e para sua família. Então, por exemplo, 44 metros quadrados que você morava, provavelmente não demandava uma empregada doméstica. Não. Hoje você já deve ter. É impossível uma casa de 400 metros, sua esposa trabalha, vocês darem conta sozinho. Não, hoje tem. Antes você tinha o Zip. Agora você tem um canil. Até aquele Bastião. Mano, o Bastião tá gigante. E esses cachorros, eles tomam vacina, eles comem ração, eles vão ao veterinário. Antes, provavelmente, seus filhos estudavam em escola pública e agora estudam em escola particular. Isso. Antes, você pegava o carro emprestado do sogro. Hoje você tem um carro importado e um segundo carro. Antes, você não tinha carro. Hoje você tem um carro blindado. Seguro dos 2 carros. Seguro dos carros, IPVA dos carros. O que você descobre? Você descobre que o dinheiro é feito para te trazer conforto. E isso é importante. Todas as escolhas que você fez, Mauricião, são escolhas inteligentes. Melhorar a educação dos seus filhos, sem comentários. Morar numa casa melhor, qualidade de vida. Ter seus animais, sua paixão. Proporcionar para sua esposa mais momentos de liberdade para que ela cuide dos filhos e do trabalho dela, uma empregada doméstica. Permitir que a tua ausência por conta do trabalho dê infraestrutura para os seus filhos terem lazer, uma casa com infraestrutura. Tudo isso são investimentos que um homem de valor, um homem de família tem que fazer. Mas, dentro dessa organização, que o meu chefe disse que quanto mais você ganha, mais você gasta, você precisa criar um planejamento para guardar alguma coisa. Isso é... E foi assim que eu comecei a trilhar a minha jornada. Porque quando eu comecei a ganhar dinheiro, talvez impactado por tudo que eu já tinha passado de dificuldade, a primeira coisa que eu fiz foi: opa, eu preciso guardar dinheiro. Eu preciso guardar dinheiro porque eu já passei por muitos apuros. Ontem eu cheguei tarde em casa e a Tati está assistindo um seriado chamado Maid. M-A-I-D. É a história de uma menina que se separa do marido, porque o marido bebe. Ele não é uma má pessoa, tá? Ele bebe, mas quando ele bebe, ele fica violento. Só que ele não fica violento ao ponto de agredi-la ou agredir a filha. Mas ele fica violento ao ponto de gerar uma agressão psicológica. Taca prato na parede, xinga, grita. E ela decide que ela não quer mais viver sob essa pressão. Cara, parece que tudo na vida dela dá errado. E quando ela acha que ela tá na merda, cara, ela descobre que ela não tá na merda, que ela vai ficar na merda agora. Entendeu? Tipo, sempre piora cada vez mais. E aí chega um momento que você olha e fala assim: cara, essa menina, a vida dessa menina tá acabada.
Aí eu não assisto, a Tati assiste ali geralmente sozinha. E aí o que aconteceu? Eu assistindo ontem e a menina, chegou uma hora que ela teve tantos problemas, tantos problemas, que ela chegou ao ponto de agora, além de cuidar da filha, vai ter que cuidar da mãe também, que a mãe é muito louca. Cara, ela entrou em choque. Ela ficou parada, sentada. Ela ficou parada, sentada, assim, em choque. Olhando assim. Travou. E aí eu falei pra Tati, eu já fiquei assim. A Tati às vezes me olha, porque a Tati me conheceu, eu já estava muito bem. Ela me olha e fala assim, sério? Eu falei assim, sério. Já aconteceu momentos na minha vida que eu fiquei assim. E quando você fica assim, travado, é quando você não tem uma saída. Não há saída. Tipo, eu não tenho dinheiro, as dívidas estão batendo na porta, as pessoas estão me colocando na parede para eu pagar, eu não tenho a menor perspectiva para pagar essas pessoas e não tenho a menor perspectiva de poder sair desse problema. E aí quando você se vê literalmente encurralado, você fica em choque. Por isso que eu falo, um ser humano encurralado é um ser humano imprevisível. Ele pode matar ou morrer. Ele precisa resolver. Ele tá encurralado. E aí, talvez, puxado por essa pressão, que isso aconteceu comigo, o que eu fiz? Quando comecei a ganhar dinheiro, comecei a guardar. E aí, o que eu fazia? Isso é uma dica interessante. Eu brincava do sacrifício. Quando recebia o pagamento, eu guardava a minha meta. O erro das pessoas elas recebem o pagamento e falam, a minha meta até o final do mês é guardar R$200. Não. Eu recebia meu pagamento, guardava os R$200. Tá, mas eu tenho a conta do celular para pagar, vai pagar a prestação do carro, Cara, eu guardei os R$200, velho. Se vira. E aí é muito louco, cara, porque você pode falar assim, Renato, isso é pouco inteligente da tua parte. Tinha momentos que eu não tinha o valor da prestação, por exemplo. Não tinha o valor da prestação do carro, por exemplo. Não é que eu não tinha, eu tinha, mas o vencimento não estava compatível com a data do meu recebimento. Esse é o meu problema, Renato. Continua, porque... Eu recebia... Esse é o problema. Eu recebia dia 20 o pagamento... Eu lembro, eu recebia dia 20 e o pagamento do carro era dia 15. Certo? E aí o que eu fazia? Cara, com financiadora não tem acordo. Não tem acordo. É juros. Aí eu tinha guardado dinheiro. Eu não vou tirar o dinheiro. O que eu fazia? Às vezes, chegava para um amigo meu e falava, cara, você tem R$300 para me emprestar? Pô, vou te pagar no dia... Vou te pagar no dia 20, daqui 5 dias. Cara, eu comecei a entrar em contato com a financiadora, eu infernizei ela. Até mudarem o dia. Mudarem a data. Consegui mudar a data. Por quê? Porque eu coloquei a meta de guardar os R$200. Então, primeiro salário que eu recebia do mês, por exemplo, eu recebia dia 5 e dia 20, certo? O dia 5 era proporcional ao mês passado e dia 20 era antecipação do mês. Não importa, dia 5 eu guardava. E aí eu me virava. E você acredita que até hoje eu faço isso? Você guarda um... Não, até hoje. Só que agora... São outras grandezas. Hoje o montante é diferente. Deixa eu guardar aqui, só um carro aqui, ó. Um carro importado aqui, ó. Deixa eu guardar. E trocou. Deixa eu colocar isso aqui, ó. Mas você acredita que eu tenho o hábito de guardar dinheiro até hoje? Por maiores que sejam hoje a minha estrutura financeira, e aí quando você se torna um executivo de uma fábrica, é muito engraçado. As pessoas viram e falam assim, os meus amigos, né, pessoais, falam, Renato, como é que é ser dono de uma fábrica? Tudo? Cara, eu tenho salário. Eles acham que a fábrica fatura... Pô, o cara, por exemplo, um dia desse, um amigo meu, antigo, foi lá na fábrica, né? Ele olhou e falou assim, mano, o tamanho dessa fábrica... Cara, eu tenho salário. A fábrica tem reatores, máquinas, empilhadeiras, equipamentos, acessórios, estrutura. Aquilo é da empresa. A empresa é minha, mas eu tenho salário. Eu tenho um salário que cai a cada quinzena. Falar em questão de empresa, Renato, já que o Gui não quer a empresa... O Gui não quer saber da empresa. Eu tô um tempo na família já, né, Gu? Tem que tentar alguma coisa. Eu tô um tempo na família já, né? Mas isso daí que você falou, desse de guardar e de mudar as datas, porque assim,
no meu caso também, eu recebo no final do mês, Certo. referente ao mês anterior, que é do ciclo, do mês anterior. E tipo, então eu já começo o mês Eu com sei as quando você continhas. recebe, eu te pago. Mas o pessoal não sabe, Renato. Ah, não, Às eles vezes não eu sabem fico- não que você trabalha comigo. Não, Uma não novidade. sabe quando que eu recebo. Ah, não, quando não, tá. Então é isso, tá? É isso. Entendi. Eu pensei que tava me explicando. Não, mas assim, são várias contas. Por exemplo, o exemplo do Gustavo, vai, dia 10. Tá. O Juan são em 2 vezes também, dia 13 e dia 28. Aí tem as outras contas da casa. Conta pessoal, né? As Conta o que não contas falta. que não para de chegar. E como eu recebo no final do mês, às vezes chega perto do final do mês, eu entro no negativo no banco para ir pagando as coisas e aí entra o dinheiro, que aí eu vou pagando o restante. Mas eu não queria usar cheque especial, mas eu acabo usando Não pode. praticamente. Aí o que você precisa fazer? Você precisa parar um momento e catalogar as suas contas, pelo menos as contas relevantes. Então vamos lá, tá? O salário do Gustavo, pau. Salário do Juan, tal. Aluguel da casa, pá. Imposto. Imposto, pá. Emito nota fiscal, viu, galera? Claro, não, aqui a gente... Tudo certinho, a gente emite Todos nota nós. fiscal. Valor- Escola das crianças, Casa. casa, todas as coisas. Pum. Coloquei tudo isso aqui. Aí dá desespero, cara. Tudo isso. Qual é o valor? É esse o valor. Tá. Então, esse valor é o quanto eu preciso pagar. O que eu faria? Eu anteciparia tudo se você não tem o perfil organizacional ainda para poder ir pagando. Então, vamos lá. Gu, a partir de hoje, você vai receber dia 1º, porque eu recebo dia 29, vou te pagar dia 1º. Juan, a partir de hoje, eu vou te pagar dia 1º. Pau, paguei. Sobrou, por exemplo, que nem no seu caso, sobrou 80 mil. Agora com esses 80 mil aqui eu vou comer. Entendeu? Ele falou, pronto, sobrou 80 mil, agora eu vou comer com esses 80 mil aqui, entendeu? Porra, pensa. Comprar mais. Não, Vou comprar a Jordan, né? Renato. Não, brincadeira. Aí chegou sobrou esse valor, legal. Tá, esse valor é um valor que eu tenho para dividir com despesa variável, porque existe despesa variável. Mercado e tudo mais. Exatamente, despesa variável e vou guardar dinheiro. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma meta de quanto eu vou guardar de dinheiro. Então eu vou guardar, por exemplo, 50% desse valor. Eu comecei a usar a tabela da Ativa aqui. Logo na hora que você me passou aquela tabela, porra, que é muito boa. Você foi viajar. Eu fui viajar. E aí já não consegui dar conta, mas eu vou voltar a usar ela. Você guarda 50% desse valor. Os outros 50% desse valor você vai gastar dentro da sua provisão. Aí de repente você vira e fala assim, poxa, esse valor sobrou. Então eu vou, no mês que vem, criar uma meta para guardar mais. Ou, esse valor de sobra, eu vou transferir para uma outra conta e eu vou fazer um fundo de caixa para a viagem no final do ano. De modo que eu não vou mexer no meu dinheiro. Entendi. Quando você está no início ali das suas operações, no início da sua carreira, no início da sua evolução, isso é muito bom. Porque você começa a guardar dinheiro e você começa a trabalhar o que você precisa para poder construir alguma coisa. Quando você chega num patamar mais alto, aí o que você precisa? Você precisa aprender a cadenciar o que a gente chama de ralos. Que é onde aquela... É o dinheiro que você O vazamento, perde, né? O vazamento é o dinheiro que você perde e você não observa, entendeu? Quando você tem uma renda muito grande, pequenas coisas passam desapercebidas para você. Então, são várias luzes ligadas dentro de casa, um ar-condicionado que fica ligado o tempo todo, você não se importa mais com contas como energia elétrica, você não se importa com o consumo do seu carro. Você já imaginou um cara ter um carro 8 cilindros? Você acha que o cara que tem um carro de R$1 milhão, ele está preocupado qual é o consumo do carro? Faz continha de quantos quilômetros o carro está rodando? Não vai. Não.
é uma conta que para ele não tem mais relevância. Entende? Então, combustível de um carro para uma pessoa que ganha bem não é algo relevante para ele. A conta de energia elétrica da casa dele, ele talvez nem lembre qual é. Ele talvez nem saiba disso. Só que ele vai criando pequenos ralos. Então, o cara tem uma casa na praia que nunca vai, tem uma casa no campo que nunca vai, 2, 3 empregados em cada lugar. E aí, quando você percebe, você tem um custo de vida muito próximo ao seu rendimento. Sabe que é muito comum isso para a classe de profissionais liberais, médicos, advogados. Até o meu caso. Os profissionais liberais, você é um profissional liberal, tem muito esse problema. Por quê? A empresa é ele. Tipo, você é a empresa. Sim. Então, quando você acorda, a empresa liga, e quando você vai dormir, a empresa fecha. Legal? A maioria dos meus amigos que eu conheço, antigos, que eram médicos e se aposentaram, estão quebrados. É sério. A classe mais quebrada quando se aposenta é a classe médica. Caramba. Porque qual é a empresa do cara? É ele. Então ele tem um consultório e ele vai lá, atende e ele faz lá 50, 60, 100 mil reais por mês. Atendendo, é um bom médico. Atende particular, já não quer mais saber da assistência médica. Ele já não é um cara mais ligado no... Ele não é um cara mais ligado em ganhar pouco. Ele já está estabilizado para ganhar muito. Beleza? Legal. Ele vai ganhando. Então ele ganha 100, gasta 90. Ganha 100, gasta 100. Final do ano, viaja em classe executiva com os amigos. Gasta um pouco mais. Classe executiva com a esposa, viaja em executiva, vai para os Estados Unidos, a mulher compra bolsa cara, ele compra relógio, aí ele tem aquela coleção de relógio dele, a mulher tem a coleção de bolsa. O cara ganha 100, gasta 100, ganha 150, gasta 150 e vai. Só que uma hora o cara fica velho. E aí quando ele começa a ficar velho, o que você vê? Você vê médico de 60, 70, 80 anos atendendo ainda, cara. Atendendo. Ou o cara resolve se aposentar. Tá. Você fez um plano de previdência? Claro que eu fiz um plano de previdência. Pagava todo mês. Quanto você pagava de previdência no mês? 5 mil. Pô, um bom valor. Quanto que sobrou? Agora eu vou me aposentar com 20. Pagava 5 mil por mês, agora eu vou ganhar 20 mil. Tá, legal. 20 pau. Bom. Beleza. Além do seu plano de previdência, o que você pagava? Ah, entendeu? Eu pagava o INSS. Então tá, você vai ganhar mais 6 mil de aposentadoria, 26 pau. Legal. Gastava 100? Você gastava 100. Reduz só o seu padrão de vida de 100 para 26 mil. Um quarto do que você fazia.